Beni Hinn, tradução Apóstolo Ronaldo Drogovic, do espanhol para o português. Pregação: Jesus ama a curar os enfermos. Esse é o seu dia. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda enfermidade e toda doença no meio do povo. E a sua fama era por toda a Síria, e trouxeram todos os enfermos que foram tomados com diversas enfermidades, e os que estavam endemoniados, os que estavam lunáticos, e os paralíticos, e curou a todos. E o mesmo Jesus que curou multidões há 2000 anos atrás, voltará a fazer hoje aqui em São Paulo. Eu quero te levar em uma jornada. Quero que imaginem o Filho de Deus. Porque eu creio que quando Jesus se torna real, é quando a gente é curada. Quando Jesus se torna mais real que sua enfermidade, esse é o momento em que se cancela a sua enfermidade. Quando o Filho de Deus se torna mais real que sua enfermidade, esse é o momento em que Deus o curará. Levante suas mãos e diga: Jesus, uma vez mais. Diga: Jesus, eu quero que você o veja naquela montanha, sentado com tal majestade, com tal autoridade, magnífico, o Filho de Deus. E a Bíblia diz: ele curou as multidões. A Bíblia diz claramente que todos foram sarados. E logo saíram daquela montanha e escutaram pregar um grande sermão para a humanidade. Bem-aventurado o pobre, bem-aventurado todos os mansos, bem-aventurado os que são acusados e perseguidos por causa do meu nome. Suas palavras foram como um trono naquele dia, um trovão, e a multidão estava sentada impressionada pelo Filho de Deus. Impressionados ao que escutavam pregar. Milhares e milhares de pessoas foram curados aquela manhã. E agora pregando a mensagem a maior para a humanidade. E a multidão se perguntava, impressionados:
E de repente ele se levantou. E quando ele desceu até aquelas pessoas, o seguiram. Mas lá embaixo, na montanha, estava um homem. Um homem. Você tem que ver o coração de Jesus com isso. Um homem debaixo da montanha. Um homem que não podia ir naquela reunião. Um homem com lepra. Um leproso não chegaria perto da multidão porque o matariam, o apedrejariam. Ele estava esperando que o Filho de Deus descesse para que o sarasse, coberto com lepra, aislado por ser enfermo, desprezado pela multidão. Mas por ali passou o Filho de Deus. Jesus pôde passar e ignorar aquele homem. Mas não fez. Ele foi direto àquele leproso. Meu irmão, minha irmã, eu tenho notícia para vocês. Quando a multidão te despreza, quando as pessoas não te quiserem, quando te apartarem da sua presença, Jesus sempre te procurará. Ele sempre irá no teu caminho. Quando o mundo te diz não, não te queremos. Você é rejeitado pela sociedade. O Filho de Deus nunca te vai desprezar. Nunca. O Senhor diz, você esquecerá, mas nunca me esquecerei de ti. E você vem, querido, e ele sarará. Se você vem enfermo, se você odiava, ele vai te amar. Não importa o que tenha feito a ele, ele sempre estará para você. Porque ele é Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele desceu daquele monte e viu o leproso. O leproso está ali no seu caminho. E ele se aproximou e se colocou de joelho e disse, mestre, mestre, se é a tua vontade, cura-me, limpa-me. E o Filho de Deus falou uma palavra. E te está falando agora. Eu farei. Eu quero. Eu quero e farei para sempre. Eu quero será repetido pelos céus. E ele está dizendo essa noite, eu quero, eu farei. Você não tem que perguntar para ele. Disse, eu quero. Todavia diz, eu farei. Ele estava na casa de Simão Pedro. Ao que um centurião se aproximou. E o centurião disse, mestre, mestre, meu servo está enfermo. E Jesus, sem hesitar, disse, eu posso curar você. Você deve entender algo. Ele já havia feito um culto, curou milhares de pessoas e pregou grandiosa mensagem para a humanidade. E ele curou um leproso. Ele estava cansado. Ele é um homem como eu e você. Ele tinha todo o direito de dizer, eu farei depois. Estou cansado.
Estou ocupado. E ele disse: eu vou curar você. Você deve entender. Jesus ama curar os enfermos. A coisa que ele mais gosta é curar o enfermo. E por isso que ele foi ao tanque de Betesda. Ele procurava curar os enfermos. E ele curou um homem de que ele não sabia nem seu nome. Pensa sobre isso. Jesus curou um homem que não sabia quem era. O homem não sabia quem era Jesus. Nunca havia escutado o nome de Jesus. Sim, Jesus curou uma pessoa que nem sequer soubesse o nome. Quanto mais não sanaria Jesus, aquele que conhece quem Jesus é. Aquele homem que estava no tanque de Betesda não sabia quem era Jesus. Mas Jesus o curou e ele sarará aos que o conhecem. Levante suas mãos e diga: esse é meu dia para um milagre. Ele curou ao servente do centurião com a sua palavra. Então ele entrou na casa de Simão Pedro. E se encontrava a sogra de Pedro, enferma. A Bíblia diz que Jesus se colocou ao lado dela. E a sombra de Jesus a cobriu. E no momento que ele se pôs frente a ela foi curada. E eu não necessito mencionar uma palavra. Olhe a presença de Jesus. A enfermidade morre. Na presença de Jesus, a enfermidade morre. Na presença de Jesus, a enfermidade não pode viver. Quando Jesus se aproxima de você, a enfermidade te deixará. Aleluia. Levante suas mãos e diga aleluia. E agora a multidão estava reunida ao redor da casa. Não podia entrar. Ele saiu pela porta e começa a curar a multidão outra vez. Agora recorde algo. Ele havia tido um poderoso serviço de culto, de milagres e curas. Curou os enfermos naquela manhã. Ele pregou uma grande mensagem. Ele curou o leproso. Ele curou o servente do centurião. Ele curou a sogra de Pedro. E agora está fazendo outro culto de milagres. E a multidão estava reunida. E ele curou a todos. Eu disse, ele curou a todos. Você está pronto para que ele faça o mesmo aqui? Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo de hoje. Para sempre. Ele nunca muda. Ele nunca muda. Ele nunca muda.
He's never changed. Ele nunca cambia. He's never changed. Ele nunca muda. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. O mesmo. Jesus é o mesmo. Diga, Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. E eles estão gritando, Jesus é o mesmo. Se esse vídeo fez diferença para você, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações e compartilhe para que você seja um agente de milagres. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom, povo de Deus, sou o apóstolo Ronaldo do Comando Águia. Eu quero falar sobre unção com você. Se você não sabe manusear unção e você é um cristão, sabe que através dela você pode operar maravilhas e milagres. A própria Bíblia diz que o jugo é destruído por causa da unção. Então você pode operar curas físicas, curas espirituais, você pode destruir vícios e aí por diante. Só que você precisa conhecer mais a respeito da unção. Nós temos estudado isso há 12 anos e nós temos muito que passar para você. Você que tem interesse, me chama aqui nesse telefone. Deus abençoe.